Olá, meu nome é Aldrich e eu faço parte do PET de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. E hoje eu estarei ministrando uma aula introdutória sobre sistemas fotovoltaicos. Antes, para a gente de fato partir para os sistemas fotovoltaicos, é bastante interessante a gente ter um conhecimento prévio sobre geração distribuída. Então, o que é geração distribuída? Basicamente, é você conseguir gerar energia elétrica no local de consumo ou próximo ao local de consumo, certo? Mas por que você faria isso? Porque grande parte da matriz energética brasileira, ela provém de grandes centros de geração, certo? No caso, a grande maioria de usinas hidrelétricas. E normalmente elas são afastadas dos centros de consumo, que seriam as cidades no caso. E essa distância acaba gerando perdas, certo? Durante essa distância, porque são grandes cabos, isso acaba gerando, querendo ou não, uma perda ali. Já com a geração distribuída, você consegue minimizar esses problemas, certo? Porque se você for analisar os sistemas fotovoltaicos na geração distribuída, você pode ter um desses sistemas no telhado da sua casa. A distância para transmissão acaba sendo muito menor e isso, consequentemente, acaba gerando menos perdas. Certo? E além desse fator, também tem a economia na transmissão de energia. Logicamente, quanto maior a distância para a transmissão, você vai precisar de mais material para conseguir fazer ela, certo? E, consequentemente, também, quanto menor a distância, menos material, você acaba gastando menos dinheiro. E nesse conceito é bastante interessante o uso de energias renováveis, como, por exemplo, sistemas solares, energia eólica, por biomassa e as diversas outras maneiras de energia renovável. Acaba sendo muito interessante porque elas podem ser facilmente aplicáveis dentro de um centro urbano sem alterar o cotidiano das pessoas que estão incluídos nesse centro, certo? Então, usando novamente o exemplo de sistemas solares, você pode ter um sistema em cima do telhado da sua casa, em cima do telhado da empresa que você trabalha, ou até da indústria que você trabalha, certo? E isso não vai alterar o seu dia a dia, porque ele simplesmente vai estar lá no telhado sem problema algum. E também é interessante lembrar que para ser considerado geração distribuída, o seu sistema de geração tem que estar conectado ao sistema de energia, certo? Para caso você gere mais energia do que você gasta, para que você consiga ajudar a concessionária local no fornecimento de energia, certo? Então, é só um ponto bastante interessante de se ter em mente. Dentro desse conceito, nós temos divisões. A primeira delas seria a microgeração distribuída, ou seja, se a sua geração for menor que 75 kW, você seria uma microgeração distribuída. Já se você é maior que 75 kW e menor que 5 MW, você é classificado como uma mini geração distribuída. Esses dois pontos só por questão de nomenclatura mesmo. Agora, de fato, a gente parte para os sistemas fotovoltaicos. E começando pelo começo, o que seria um sistema fotovoltaico? Basicamente, é um sistema capaz de gerar energia elétrica a partir de energia solar, certo? A partir da energia que o Sol emite. E é nesse ponto que algumas pessoas acabam se questionando, dependendo do estado que ela mora, se vale a pena. Por exemplo, em Curitiba, que é a cidade onde eu estou, muitas pessoas têm a dúvida se realmente vale a pena ou não vale a pena instalar um sistema. Porque é uma cidade característica por ser fria, certo? Uma cidade que vive nublada e etc. E as pessoas têm essa certa dúvida. Então aqui eu vou trazer uma comparação entre Alemanha e Brasil. Por que Alemanha? Porque a Alemanha é o país referência quando se trata de sistemas fotovoltaicos, porque ela é o país que tem o maior número de placas solares instaladas nela. Então, nessa imagem que apareceu para vocês agora, ela diz a irradiação solar incidente no país, certo? Então, você pode ver que o melhor lugar teria 1.200 kWh por metro quadrado, certo? De radiação solar. Seria a média, né, no caso dessa radiação solar. E o pior lugar seria 1.000 kWh por metro quadrado. Agora, se a gente olhar o Brasil,
a gente pode perceber que o nosso pior lugar, que seria ali entre Curitiba, São Paulo e Santa Catarina, ali abrangendo o litoral de cada estado, você percebe que esse pior lugar, ele é melhor que o melhor lugar da Alemanha, certo? Então, ali na Alemanha seria 1.200 kWh por metro quadrado. Em questão no Brasil, o pior seria 1.534 kW por metro quadrado. Certo? Então é muito interessante você aplicar sistemas fotovoltaicos no Brasil. Justamente por isso, se na Alemanha a irradiação solar é menor que no Brasil e já é muito utilizada, no Brasil, que a radiação é maior ainda, é mais interessante de você aplicar esse tipo de tecnologia. Deixando essa questão um pouco de lado, agora nós temos divisões entre os sistemas fotovoltaicos existentes, certo? O primeiro deles seriam os sistemas isolados, ou seja, seriam sistemas que não têm conexão com a rede elétrica. Eles também são chamados de off-grid. Esse tipo de sistema, eles são sistemas autônomos, certo? Ou seja, eles se autossustentam, eles geram tudo que você gasta. Já em contrapartida, nós temos os sistemas conectados à rede, que, como o próprio nome já sugere, eles são sistemas que são conectados ao sistema de energia. Eles também são chamados de on-grid e eles não são sistemas autônomos. Então, normalmente, eles geram a média de consumo de energia. Eles não são dimensionados para gerar tudo. Então, agora a gente vai partir primeiro para os sistemas isolados, e eles também são subdivididos em algumas categorias. Primeiro nós temos os sistemas híbridos, que eles funcionam em conjunto com outro sistema de geração. Ou seja, além do sistema solar, ele vai ter um auxílio de outro sistema. Pode ser de um gerador a diesel, de uma mini usina eólica, qualquer outro tipo de energia. Para ser classificado como sistema híbrido, é só você juntar um sistema solar junto com qualquer outro gerador. Agora nós temos também os sistemas autônomos, que eles são sistemas que é gerado a partir somente de energia solar, mas que tem armazenamento, ou seja, vai ter bateria ali para você armazenar e usar durante períodos que não ocorrem a geração. Ou seja, no período da noite, ali um pouquinho da tarde indo para a noite, ou quando o dia está nublado, isso acaba interferindo um pouco na geração de energia. Então, esses sistemas são dimensionados para isso, para que você consiga ter energia quando o seu sistema não está gerando. E por último, nós temos os sistemas autônomos sem armazenamento. Esse tipo de sistema ele é bastante curioso porque ele normalmente não é aplicado em residências, esse tipo de coisa. Ele é usado para aparelhos em específico. Então, por exemplo, se você precisa que uma bomba funcione somente durante o dia, é muito interessante você usar esse tipo de sistema, porque você pode usar uma placa solar ali justamente para você deixar essa bomba d'água funcionando durante o dia. Durante a noite ela não precisa funcionar. Então, é nesse contexto que esse tipo de sistema isolado é aplicado. Então, agora falar um pouco sobre os componentes desse tipo de sistema. De acordo com a subdivisão do sistema, pode variar um pouco, mas em geral não foge muito disso. Primeiro, nós temos o painel solar, que a função dele é converter energia solar em energia elétrica. Ele faz isso para a corrente contínua, mas para frente eu vou estar explicando como é que acontece essa conversão. Depois nós temos o inversor, que é responsável por converter essa corrente contínua em corrente alternada, para que você possa usar na sua casa ou no sistema que ela está gerando energia. Porque normalmente, hoje em dia, tudo é corrente alternada, né? Então precisa fazer essa conversão. Aí nós temos o controlador de carga, que ele serve para gerenciar o banco de baterias, que é o próximo componente. Como é sugestivo, ele serve para armazenar energia em períodos que não tem geração. Então, o próximo ponto será com relação às vantagens desse tipo de sistema. A primeira delas seria sobre acessibilidade. Com esse tipo de sistema, você consegue levar energia onde não tem acesso, onde não tem rede elétrica. Infelizmente, isso acaba acontecendo no Brasil, mas com esse sistema você consegue solucionar isso, porque ele não é dependente da rede elétrica para funcionar, como é o caso dos sistemas conectados à rede. Então você consegue aplicar esse tipo de sistema em qualquer lugar. Isso acaba sendo uma vantagem muito grande desse tipo de sistema.
Também tem a independência energética, ou seja, caso acabe a luz na região onde você mora, você não vai ficar sem luz, você não vai ficar sem energia, porque o seu sistema vai estar gerando energia da mesma forma, certo? Então isso é um ponto bastante interessante, você acaba tendo uma independência energética da concessionária. E, logicamente, por último, as baterias, que seria você consegue armazenar energia. Se um dia você conseguiu gerar mais, mas você não usou tudo, você pode guardar essa energia para você usar em outro dia, o que acaba não acontecendo com os sistemas conectados à rede. Mas também, além das vantagens, nós temos as desvantagens. Eu consegui achar poucas desvantagens para esse tipo de sistema, mas a que tem é muito significante, que ele é um sistema muito caro. O custo de instalação dele é muito alto, porque você precisa comprar as baterias, você vai precisar comprar mais placas solares, porque você vai consequentemente precisar de gerar mais energia, porque esse tipo de sistema ele é focado para suprir tudo que você precisa. Então, como você precisa suprir tudo de energia que você consome, você consequentemente vai precisar de mais baterias, vai precisar de mais painéis solares. Isso acaba sendo uma desvantagem, porque o custo, o dinheiro investido acaba sendo muito alto. Então agora nós partimos para os sistemas conectados à rede. Vai seguir a mesma cronologia dos sistemas isolados, porém acaba não tendo subdivisões, então a gente pula direto para os componentes. Então o primeiro sendo o painel solar, da mesma forma serve para converter energia solar em energia elétrica, em corrente contínua. Depois nós temos o inversor, que serve para converter corrente contínua em corrente alternada, para que você possa usar nos seus equipamentos, né? Televisão, computador, geladeira, etc. Depois disso, a energia vai para casa, para que você possa consumir o que você gerou. E depois, a energia vai para a rede. A rede é um ponto bastante interessante, porque ela serve, entre aspas, como uma bateria. Ou seja, então, se você produziu a mais, você injeta energia na rede elétrica. Isso vai acabar te retornando créditos para que você possa abater a próxima conta de luz, por exemplo. Ou se você não conseguiu gerar tudo que você precisa, você consegue pegar a energia da rede elétrica. Então, isso é um ponto bastante interessante. E agora nós partimos para as vantagens. A primeira delas é que ele é um sistema mais barato comparado aos isolados. Por quê? Porque esse tipo de sistema ele é dimensionado para gerar a média de consumo que você tem. Ou seja, você vai precisar de menos equipamentos. Além de que você não tem que comprar baterias. E isso acaba como você não vai precisar comprar baterias e nem comprar tantos painéis solares, porque a geração de energia sua vai ser bem menor, isso acaba sendo um pouco mais barato. Aí nós temos também o maior retorno financeiro, justamente pela questão da rede que eu acabei de mencionar. E caso você gere um excedente de energia, você consegue injetar na rede elétrica, o que acaba gerando crédito para você, que você pode usar para abater algum valor na próxima fatura de energia. E também que a rede serve como uma bateria. Então, quando você precisa, você pega a energia da concessionária e quando você não precisa, quando você tem um excedente, você acaba injetando energia na concessionária. Agora, partindo para as desvantagens, a primeira delas é que você tem uma dependência energética. Quando acaba a energia no local que você mora, o seu sistema ele também para. Porque, certo, imagina que a concessionária precisa realizar algum reparo na rede elétrica, mas você está indo do mesmo jeito gerando energia. E você, consequentemente, vai estar mandando energia para a rede elétrica. Isso vai acabar gerando um problema para a concessionária, porque a pessoa que está fazendo esse reparo, ela pode se machucar, pode tomar um choque ou algo do tipo. Então, esse é o problema quando a energia pública para, você também tem que parar de gerar. E a outra seria a taxa obrigatória. Isso se refere à taxa mínima que você tem que pagar para a concessionária. Só pelo fato de você estar conectado à rede elétrica, você tem que pagar pelo menos um valor mínimo. Mesmo que você não, se você consumir zero de energia no mês, você vai ter que pagar um valor para a concessionária. Mais para frente eu vou estar falando qual que é esse valor, mas de agora fica isso com isso na mente, que basicamente você é obrigado a pagar uma taxa mínima só por estar conectado à rede elétrica.
Bom, dito tudo isso, agora a gente parte para a explicação de cada componente em si, um pouco mais aprofundada. Para isso, a gente vai começar com o painel fotovoltaico. Primeira coisa que nós temos é que o painel fotovoltaico não é cada placa solar. E sim, o painel fotovoltaico é um conjunto de módulos fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos que são as placas também, é só uma diferença de nome. Daí depois nós temos que os módulos fotovoltaicos, o módulo fotovoltaico é um conjunto de células fotovoltaicas, certo? Que se você olhar um módulo ou uma placa solar, você vai ver que vão ter várias divisões entre elas, certo? Vão ter vários quadradinhos ou retângulos nesses módulos. E cada retângulo desse seria basicamente uma célula fotovoltaica. E por sua vez, nós temos que as células são as responsáveis pela geração de energia em corrente contínua. Então são elas que pegam a radiação solar e acabam convertendo em energia elétrica em corrente contínua. Mas talvez tenha algumas pessoas que não saibam o que é corrente contínua. Corrente contínua nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons no mesmo sentido. Ou seja, se você imaginar um fio, um condutor, seria, de maneira bem simples falando, seria como se você imaginasse os elétrons indo da esquerda para a direita, sempre nesse sentido. Então, isso seria corrente contínua, certo? Aí também nós temos a duração média de um painel fotovoltaico. Esse número ele acaba influenciando para você ver o retorno do quanto tempo você vai demorar para ter um retorno financeiro, etc. Mas normalmente um módulo fotovoltaico dura 25 anos. Logicamente que isso varia de acordo com o local em que o painel está inserido, certo? Então, se for em condições muito complicadas, provavelmente vai ser um pouco menos, se for em condições mais tranquilas, vai ser um pouco mais, certo? Então, isso é variável, assim, mas esse 25 anos seria uma média. Então, agora a gente vai partir um pouco para a construção do módulo em si. Então, primeiro nós temos uma moldura de alumínio anodizado que ele serve para você conferir rigidez ao equipamento, você deixar o equipamento um pouco mais rígido, mais seguro, pode-se dizer. Depois nós vamos para o vidro temperado, que ele tem por volta de 3,2 ou 4 milímetros, e ele tem um tratamento anti-reflexo. Logicamente, porque se não tivesse tratamento anti-reflexo, você perderia grande parte da radiação. Ou seja, grande parte da radiação solar deixaria de entrar em contato com as células que são os elementos geradores. Então, é necessário esse tratamento antirreflexo, que deixa o vidro com transparência máxima, toda a radiação solar entre de fato no painel. Depois nós temos o filme encapsulante, que seria feito em EVA, mas não é o EVA comum, certo? Seria acetato vinilo de etileno, que são duas camadas, certo? Uma em cima e outra embaixo da célula fotovoltaica, e ele é feito exclusivamente para proteção da célula, certo? Então ele serve para você encapsular a célula ali, protegendo ela de alguns problemas. Aí nós temos o backsheet, que ele serve para proteger as células fotovoltaicas. E para isso, ele age como um isolante elétrico, para que não tenha algum problema devido a alguma fonte externa de eletricidade que acabe acarretando algum problema nas células. Então, essa seria a construção de um módulo. E por fim, né, como eu já disse, nós temos que as células fotovoltaicas são os elementos que realmente geram a energia elétrica nesse tipo de sistema. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nela. A associação em série de células acabam formando um módulo fotovoltaico. E aqui fala um pouco sobre o material em que ele é feito. Ele é feito de silício, certo? Silício é o segundo material mais abundante do nosso planeta, mas ela é feita em silício e existem 5 tipos de células. O primeiro tipo de célula que eu vou apresentar é o de silício monocristalino. Normalmente, isso não quer dizer que sempre, esse tipo de célula vai ter um caráter mais arredondado. Então, se você olhar na imagem
que tem na tela, você pode ver que as bordas delas são um pouquinho mais arredondadas. Pode ter células que são inteiramente arredondadas ou algumas que têm apenas a borda um pouco mais arredondada. Ela também tem uma cor muito escura, geralmente um azul escuro ali, ou quase um preto, um cinza ou azul acinzentado também. Elas também apresentam uma eficiência na hora de converter a radiação solar em corrente elétrica entre 15 e 18%. E ela é feita pelo método Zocloraster. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou estar falando dessa forma. Que é um método onde é feita uma barra de silício puro e a partir dessa barra são feitas as lâminas. Então, só uma curiosidade de como que é feita esse tipo de célula. Aí a próxima célula que eu vou falar é sobre o silício policristalino. Elas normalmente têm um formato quadrado, pode mudar dependendo da célula, dependendo do fabricante, né? E ela normalmente tem esses desenhos meio abstratos nela ali, né? Que você pode ver na imagem ali. E ela normalmente ela é azul ou um cinza prateado ali a cor dela. Você pode ver que tem essa daí é azul, né, no caso, mas tem também as que são cinza. E a eficiência dela é um pouco menor que a monocristalina. A eficiência dela é entre 13 e 15% na hora da conversão. Então acaba sendo não tão interessante assim, porque você tem uma um pouco mais eficiente. E ela é feita através de blocos de silício. Então eles pegam rochas de silício e acabam transformando em um bloco de silício puro. A partir desse bloco de silício puro são feitas essas células, certo? Por isso que fica com esse desenho meio abstrato assim na célula. Daí por último, né, se tratando de células, eu vou falar as três últimas que não são células tão encontradas assim no mercado e não são também tão eficientes, certo? Que seriam as células de película fina, as de silício amorfo e de diseleneto de cobre e índio, que também é chamado de cis. Elas não são tão interessantes porque a sua eficiência é menor que 10%, é menor ou igual que 10%, certo? E se você tem células que têm eficiência de 15 a 18 e de 13 a 15, por que você vai usar células que têm eficiência de 9%, por exemplo, de 5%? Então essas células acabam não sendo tão interessantes e nem tão encontradas assim. E agora, tem uma coisa que todas essas células que eu falei, as 5 células, têm uma coisa em comum, que é como ela gera a energia elétrica. E elas fazem isso através do efeito fotovoltaico. E esse efeito, como eu acabei de dizer, ele é responsável por gerar corrente elétrica. Que ele faz isso da seguinte forma: um lado da célula ela é tratada com fósforo, e isso acaba deixando esse lado com uma carga negativa. Na imagem seria aquela parte de um azul mais clarinho ali. Você pode ver que as bolinhas brancas, no caso, seriam os elétrons. Então ela tem mais elétrons e isso acaba deixando uma carga negativa nesse lado. Já o outro lado, ela é tratado com bóron, o que acaba tirando alguns elétrons e assim deixando esse lado com uma carga positiva. Aí quando incide a radiação solar na célula fotovoltaica, o lado negativo ele acaba liberando o último elétron da camada de valência. Então a radiação solar fornece energia suficiente para romper essa última ligação da camada de valência e assim esse último elétron acaba se tornando um elétron livre. E como tem esses polos negativo e positivo, isso acaba gerando uma corrente elétrica, ou seja, os elétrons saem do negativo e vão em sentido ao positivo. Isso acaba gerando corrente elétrica em corrente contínua. Então, tendo isso explicado, nós partimos para o inversor, que como eu já expliquei antes, ele serve, no geral, para converter corrente contínua em corrente alternada. O que seria corrente alternada, só para explicar? É uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo. Se você imaginar novamente um condutor, seria como se o elétron ficasse indo para frente e para trás, para a esquerda e para a direita nesse condutor. Certo? Então, isso seria a corrente alternada, explicando de uma maneira bastante simples. Porém, ele tem algumas divisões, novamente, de acordo com o sistema em que o inversor está
aplicado. Então, primeiro nós temos os inversores grid tie, que eles são os inversores que são utilizados nos sistemas conectados à rede. Nós também temos os inversores autônomos, que são aplicados em sistemas isolados. Então, primeiro nós vamos estar falando sobre os inversores grid tie, que seriam aqueles usados em sistema on-grid. Então, primeiro, normalmente, esse tipo de inversor, ele tem uma coisa que é chamada de seguidor de MPP, que seria seguidor de máximo ponto de potência. Que ele serve para basicamente sempre ficar adaptando a potência do inversor para que ele tenha a máxima conversão de corrente contínua em corrente alternada, para que não tenha uma perda ali, certo? Logicamente que você vai ter alguma perda, mas ele sempre tenta minimizar essa perda e tornar o inversor o mais eficiente possível. Dentro desse tipo de inversor existem algumas divisões, certo? Nós temos os inversores controlados pela rede, ou seriam inversores chaveados pela rede também, é outro nome, e também os inversores autorreguladores, ou os autochaveados. Então vamos partir primeiro para o controlados pela rede. Como ele é controlado pela rede, quando tem uma queda na rede, uma queda de energia na rede, ou seja, acaba a luz, o seu inversor vai desligar. Isso é um ponto bastante interessante que eu cheguei a comentar, porque caso a concessionária precise fazer alguma manutenção na rede, o seu sistema não vai estar injetando energia na rede, assim causando um choque em quem está fazendo essa manutenção, certo? Então esse é um ponto bastante importante dentro do inversor, certo? E como esse inversor ele é controlado pela rede elétrica, ele acaba gerando um formato de onda quadrado, o que é um problema, porque você vai precisar injetar essa energia elétrica com esse formato de onda na rede. Isso acaba sendo um problema, porque a rede ela tem um formato senoidal, aquele formato de cobrinha, falando bem popularmente. Isso acaba gerando alguns problemas se você injetar uma onda quadrada. E por isso é usado um filtro na saída, que acaba readequando esse formato de onda quadrada para ele ficar mais parecido possível com uma senoidal, para que você minimize os problemas que seu sistema pode gerar na qualidade de energia. Então agora vamos para os autorreguladores, certo? Que como o próprio nome já sugere, ele possui um chaveamento próprio, e devido a isso, ele consegue reproduzir muito bem uma onda senoidal, devido à alta frequência de chaveamento. Então ele fica chaveando muito rápido ali, e com isso ele consegue formar bem parecido com uma senoide, bem parecido com aquela cobrinha. Que assim você acaba não tendo que ter algum filtro para poder readequar o formato dessa onda. Essas seriam as características dos autorregulados. Aí agora, partindo para os autônomos, que seriam aqueles os inversores usados em sistemas isolados. Novamente, ele tem a mesma função que o inversor para um grid, que seria converter corrente contínua em corrente alternada. E eles são mais simples que os inversores do tipo grid tie. Porque os inversores do tipo grid tie, eles precisam adequar a energia gerada para a rede elétrica. Por isso que esse tipo de inversor não pode ser usado em sistemas conectados à rede, porque eles não adequam a onda, eles não têm um filtro, eles não têm alguma forma para reproduzir uma onda senoidal bem certinha. E como ele acaba sendo mais simples, o formato de onda acaba sendo quadrado. Acaba sendo esse formato de onda que meio que parece uma senoide, mas do mesmo jeito é quadrado, e se você injetasse ele na rede, você geraria grandes problemas para a concessionária do seu estado. Então agora a gente parte para a rede elétrica. Esse ponto ele é exclusivo dos sistemas conectados à rede. É meio óbvio até de falar, mas eles são exclusivos desse tipo de sistema. E ele serve, entre aspas, como eu já comentei, como uma bateria. Porque se você produzir mais do que você gastou, você consegue pegar esse excedente e dar para a concessionária. E em troca, como você vai estar ajudando ela a fornecer energia para mais casas, em troca ela te fornece crédito. E esse crédito você consegue até usar em outras residências suas. Se você tiver alguma outra casa, alguma outra coisa, você consegue depositar esses créditos para
essas outras casas e assim abater a conta de luz de outra residência, ou você pode usar até para sua própria residência no mês que vem, por exemplo. Então vamos supor que nesse mês você gerou mais energia do que você gastou. Então a concessionária vai te dar um crédito em troca. Mas no mês que vem, pode ser que o seu sistema gere menos do que você gaste. Então você acaba conseguindo compensar com o crédito que você adquiriu no mês passado. Você consegue abater um certo valor na fatura. Aí também tem, seria uma das desvantagens, que seria a taxa mínima que você tem que pagar para a concessionária. Que é aquele ponto que eu falei, se você não usar nada de energia, se o seu gasto de energia for zero, da mesma forma você vai ter que pagar uma taxa mínima para a concessionária. E isso, o valor dessa taxa condiz com a classe da sua residência. Ou seja, se sua casa for monofásica, a sua taxa mínima vai ser 30 kWh. Caso ela seja bifásica, seria 50 kWh. Ou caso ela seja trifásica, seria 100 kWh. Então, esse valor varia dependendo de residência para residência ali, né? E isso, infelizmente, é uma das desvantagens, mas compensa em outras vantagens também, né? Agora, nós partimos para o último ponto, que seriam as baterias, que elas são exclusivas de sistemas off-grid, ou seja, sistemas isolados. E primeiro ponto, ela serve para a autonomia do sistema. Ou seja, dependendo do sistema, você vai precisar usar energia elétrica à noite. Caso não for aquele sistema autônomo sem armazenamento e etc., você vai precisar usar energia de noite. Porém, o sistema fotovoltaico não produz energia à noite, porque você acaba não tendo radiação solar. Isso é um ponto muito forte da bateria, porque ela consegue armazenar energia durante o dia para que você possa usar de noite ou para que você possa usar em dias que estejam nublados, que que a geração do seu sistema esteja um pouco menor que o normal. Então isso é um ponto bastante forte da bateria. Estabilizar a tensão é uma outra função da bateria, porque como a radiação solar que incide no painel não é sempre a mesma, ou seja, ela fica variando, isso acaba gerando uma variação também da tensão. Isso não é interessante para consumo, porque a variação de tensão pode gerar alguns problemas para os seus equipamentos. Então, o banco de baterias acaba estabilizando um pouco essa tensão ali para que fique mais harmonioso na hora que você for usar. E também ela fornece correntes elevadas. Caso, por exemplo, na hora de ligar um motor, normalmente você usa muita corrente. Esse motor puxa muita corrente. E isso acaba sendo um ponto bastante interessante. Normalmente, quando você precisa de correntes elevadas, o sistema vai buscar essa corrente lá da bateria. E essas baterias acabam tendo tipos que são preferenciais, os tipos que são mais usados nos sistemas fotovoltaicos. Então, o primeiro que nós temos são as baterias estacionárias comuns, que elas têm uma duração ali por volta de 4 a 5 anos. E esse ponto de duração acaba sendo um problema bastante grande, porque, como já deu para ver, os inversores eles têm uma duração de 10 anos. E os painéis têm uma duração de 25 anos. E você vai ter que trocar mais vezes de bateria do que dos outros componentes. E isso, infelizmente, vai gerar um gasto a mais. E até por conta disso, que o sistema acaba saindo um pouco mais caro também que o conectado à rede. Aí também nós temos a bateria de AGM, que ela tem uma duração média ali de 10 anos, até um pouco mais. As baterias OPZs, que duram até mais que 10 anos, se eu não me engano. Baterias de gel. E por último, temos uma dica, sim, pode-se dizer, que não se deve usar bateria de carro em sistemas fotovoltaicos, porque as baterias de automóveis, elas não são preparadas para fornecer uma grande quantidade de corrente em um grande período de tempo. Normalmente elas são feitas para você fornecer muita corrente em pouco tempo, que seria ali na hora de você ligar o carro. Porque na hora que você ligar o carro, você acaba puxando muita corrente, certo? Então, por isso não é muito interessante você usar a bateria de carro nesse tipo de sistema. E esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Como eu disse, é algo mais introdutório, então é uma aula um pouco mais simples ali, só para quem nunca teve uma ideia de um sistema fotovoltaico, coisa do tipo, poder ver os componentes, etc., os tipos. Então, por hoje é isso. Agradeço pela atenção e tchau.